Êxodo capítulo 18, nós vamos ver aqui então a visita do sogro de Moisés, que se chamava Jetro. A ele, né, Jetro tinha ouvido falar de tudo aquilo que Deus havia feito para tirar o povo da servidão. Então ele vai até o encontro de Moisés, leva a Zípora, que é a esposa de Moisés, até ele de volta. Eles se reencontram, perguntam como estão, como não estão. Enfim, e aí eles agradecem a Deus por tudo aquilo que Deus já estava fazendo por aquele povo, pelos grandes livramentos, pelos grandes milagres, enfim. Tanto que até ofereceram um holocausto e sacrifício a Deus como uma forma de gratidão, porque Deus havia feito tudo aquilo. Mas a grande lição aqui de Jetro é que ele começa a observar Moisés, que ficava recebendo o povo o dia inteiro julgando um monte de coisa. Ou seja, toda hora que havia um problema, havia uma dúvida, havia uma pergunta, alguma coisa, Moisés ficava de sol a sol, se desgastando ali para responder as dúvidas mais comuns do povo. E aí o Jetro olha para isso e fala: Moisés, o que é que você está fazendo? Você vai morrer de tanto fazer esse tipo de coisa, não faz o menor sentido, não é bom isso que você está fazendo, né? Então é uma coisa. Jetro, na verdade, ele dá uma aula, uma espécie de aula de administração para Moisés, dizendo o seguinte: olha, você não pode tomar um fardo desse sozinho para você fazer. O que eu sugiro que você faça? Ele pega e dá um conselho. Pegue aqui algumas pessoas, tá, que sejam capacitadas, os homens que realmente amam a Deus e que não gostam da corrupção. Oriente esses homens, os casos mais difíceis que venham até você, mas as coisas que são mais comuns, você distribui para que esses homens possam atender esse tipo de coisa, porque senão você não consegue dar conta daquilo que Deus está pedindo para você. E aí Moisés ele viu que as informações aqui de Jetro fazia todo sentido. Não se pode carregar tudo sozinho, então foi exatamente o que ele fez. Ele olhou para todo ali o povo de Israel, escolheu os homens capazes e fez uma constituição hierárquica mesmo, né? Então ele colocou chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, obviamente cada um conforme a sua capacidade. Então aquilo que era uma causa extremamente grave vinha até Moisés, e obviamente aquilo que era uma coisa de fácil resolução já tinha outras pessoas para poder ajudar Moisés a administrar tudo aquilo que acontecia. Isso é muito básico. E a lição que fica realmente para nós é justamente esse senso de prioridade. Moisés ele estava tão consumido com a rotina dele que ele não tinha tido esse senso de prioridade, de saber o que realmente Deus iria requerer dele, no sentido de ser mais importante ou menos importante. Então ele estava fazendo tudo ao mesmo tempo, igual muitas vezes eu fiz, igual muitas vezes você deve estar fazendo, ou faz, ou fez, enfim. No fim das contas, nós temos aqui um capítulo apartado de um homem ensinando a outro como administrar bem o seu tempo. Isso é extremamente importante, de grande valia e que serve para nós para deixarmos muito claro nas nossas vidas algumas questões. As primeiras delas é o que de fato são as prioridades, né? Eu costumo dizer para muitos amigos meus, e cabe aqui esse conselho, que primeiro são as primeiras coisas. Então eu preciso saber aquilo que é mais importante, aquilo que é mais urgente, aquilo que é necessário, e aquilo que não tem tanta relevância, tanta importância, não deve tanto consumir o meu tempo a tal ponto de comprometer as coisas que são urgentes, que era basicamente o que estava acontecendo com Moisés. Então é bem interessante que nós estamos falando da história do povo de Israel, que era um povo comum, um povo que estava ali, evidentemente que era escolhido por Deus, mas era um povo comum, com as mesmas dúvidas e anseios que eu e você temos. E aqui nós vemos um líder apertadíssimo com a sua rotina, que era o caso de Moisés, se desgastando de sol a sol ali, cansado, e tendo que ter ali a direção que Deus havia sempre dado a ele para conduzir esse povo, perdido dentro da sua rotina. Então a lição que fica é que nós não podemos cometer esse erro, nós não temos como nos perder nas nossas rotinas, porque nós temos as nossas responsabilidades que são urgentes, e a cada um de nós cabe buscar em Deus o discernimento do que é importante, do que é urgente e do que é trivial.